Vamos lá, pessoal. Segunda parte a respeito dos honorários de sucumbência, tá? Ficou grande o vídeo, eu quero que vocês entendam, então eu quero explicar devagarzinho para vocês entenderem. Então vamos lá. No pedido que foi julgado, vamos colocar uma ação de 100 mil reais. 100 mil reais. Eu cobrei, nós temos ali uma sentença do juiz no valor de 10 mil reais. Então, nós perdemos 90 mil. Tá certo? Por isso que a gente tem que fazer prova. Eu vou receber, eu, reclamante, advogada do reclamante, vou receber em cima do valor de 10 mil, que foi a condenação, os honorários sucumbenciais de 5 a 10% que serão arbitrados pelo juiz, e os 90 mil que eu perdi, o reclamante tem que pagar para o advogado do reclamado essa parte que ele não conseguiu provar. Por quê? Porque em 90 mil ele não conseguiu provar. Então, o advogado do reclamado, ele tem o direito a receber o valor do qual não ficou provado. Tá? Por isso que nós temos que tomar cuidado, fazer pedidos certos, o que realmente a gente tem direito. A gente não pode ficar se aventurando. Parte sucumbente é a parte vencida, quem perdeu. Então, temos que observar na sentença, o juiz julgou procedente, então nós temos a total procedência ali dos pedidos e daquele valor dos pedidos, por exemplo, o juiz condenou procedente em 100 mil e foi o meu pedido em cima, 100 mil. O juiz vai arbitrar os honorários em cima de 5 a 10%, de 5 a 15% no valor da causa que foi 100 mil, que eu teve total procedência. Num julgamento de parcial procedência, o que não foi apurado, que não foi ali verdadeiro, que o reclamante não conseguiu provar, o advogado do reclamado tem direito a receber na porcentagem do qual ele não conseguiu provar a demanda dele. Tá certo, pessoal? Nós vamos falar que também não existe os honorários recíprocos. Por exemplo, a gente não pode fazer, se o reclamante vai pagar honorários para o advogado do reclamado, nós não podemos fazer essa junção. O reclamante vai pagar os honorários os honorários sucumbenciais para o reclamado do que ele perdeu, e o reclamado vai pagar para o advogado da reclamante no pedido sucumbente, no que ele perdeu. Mas esses valores, eles não podem ser trocados. Por exemplo, o juiz arbitrou em 5 mil reais os honorários de sucumbência para o reclamante pagar para o reclamado. Para o reclamado, ele na ação que foi julgada parcial procedente, ele coloca como os honorários de sucumbência de 10 mil. Não pode o reclamante pagar essa diferença. Não, por quê? Porque os honorários sucumbenciais é do advogado, é feito esse pagamento para o advogado, tá certo, pessoal? E nós vamos ver aqui que, quanto aos benefícios da justiça gratuita, pessoal, nós falamos no outro tópico, né? Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar as despesas, as obrigações decorrentes de sua sucumbência, ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou o credor demonstrar que deixou de existir da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se passando este prazo de 2 anos. Vamos resumir aí o que é que eu li. O beneficiário da justiça gratuita, o reclamante que tem decretado os benefícios da justiça gratuita, ele vai pagar os honorários de sucumbência com o crédito que ele tem no processo. Por exemplo, foi julgado parcial e o reclamante tem algum valor para receber nesse processo. Ele vai pagar com esse crédito os honorários de sucumbência para a parte contrária que foi fixado pelo juiz. Caso não tenha nenhum crédito ali existente, neste processo ou em outro processo, esses honorários de sucumbência, a execução desses honorários de sucumbência, ele fica suspenso no prazo de 2 anos. Então, o sucumbente ele tem 2 anos
para entrar com a execução desses honorários, senão depois ele não pode mais fazer essa execução dos honorários de sucumbência. Tá certo, pessoal? Eu espero que eu tenha esclarecido, tá? Cada parte vencida deve ser responsável pelos respectivos honorários da parte contrária. Então, julgou honorários de sucumbência para o reclamante, o honorário de sucumbência foi dado para o reclamante é que tem que pagar para o advogado. E ao contrário, quem recebe é o advogado, deixando bem claro que isso não faz parte dos pedidos no processo. Tá certo, pessoal? Um abraço.